Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke Smith e, mano, talvez esse seja o tipo de vídeo mais pedido aqui no canal e eu não tô de sacanagem com vocês. Sempre que eu faço esses vídeos, vocês me pedem a parte seguinte e não é brincadeira. Eu vou fazer pela quarta vez aqui a quarta parte da ordem cronológica das séries da DC Comics. Mais especificamente as que estão inclusas no Arrowverse. Ou seja, não vou colocar na lista a série Gotham, por exemplo, porque ela não faz parte do Arrowverse. Quais séries que fazem parte? Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow e Batwoman, que ainda não começou, mas vai começar e vai fazer parte desse universo. Essas são as séries que fazem parte desse universo e as que eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo. Só que eu só vou falar das temporadas atuais, ou seja, da sétima temporada de Arrow, da quinta de The Flash, da quarta de Supergirl e de Legends of Tomorrow. Se você quiser saber das temporadas anteriores para assistir na ordem cronológica, os links dos vídeos anteriores tá tudo aqui no card. A primeira parte que fala das temporadas antigas, a segunda parte e a terceira vai estar tudo aqui em cima, é só você ir lá ver depois que acabar esse vídeo aqui. Ou antes e depois você volta também a assistir na ordem que você quiser. E para que serve esse tipo de vídeo? Porque existe uma ordem cronológica entre os episódios. O primeiro episódio de uma série, depois o primeiro de outra, sabe? Eles vão lançando na ordem para que, por exemplo, quando chegar no crossover anual, que tem todo final de ano, sempre em dezembro, tem um crossover entre todas as séries, quando chega nesse dia, tá todo mundo, sabe, no mesmo lugar. Aí tem as referências, que às vezes faz uma série para outra. Por exemplo, para quem assiste Arrow, o Diggle, ele tinha uma filha chamada Sarah. Depois de uns certos acontecimentos, essa filha dele se transformou em um filho chamado John Diggle Jr. E quem só assistia Arrow, ou quem estava atrasado com Flash e não assistiu os crossovers, não estava entendendo o que estava acontecendo, por que isso aconteceu. Então sempre tem uma referência ou um acontecimento em uma série que a gente precisa estar assistindo a outra, precisa estar em dia com a outra também para conseguir entender. Vocês me entenderam? Mas, para quem não quer assistir na ordem cronológica, também não vai perder, não é nada essencial. Essa talvez tenha sido a coisa mais forte, assim. As outras coisas são detalhes que deixam a experiência mais rica para quem tá acompanhando, para quem tá entendendo tudo, mas para quem não tá entendendo também não tá perdendo tanta coisa assim. Então fica tranquilo se você não quer assistir na ordem. De repente você não assiste as 4 séries, você não quer começar a assistir todas as temporadas de Supergirl só para conseguir entender Arrow, não precisa, mas caso você assista todas e tiver essa curiosidade de entender todas as referências e tudo que eles falam de uma série na outra, aí sim seria bom assistir nessa ordem cronológica que eu vou começar a falar aqui agora para vocês. Então pega um papel e caneta aí para poder anotar. Se quiser ir pausando também para anotar, eu vou deixar rolando aqui na tela em algum lugar e aí você vai anotando os episódios nessa ordem. Esse ano, diferente dos anos anteriores, as séries começaram com The Flash. Ela foi a primeira a ser lançada com essas novas temporadas, as atuais. Então, faremos a mesma coisa. Começaremos assistindo dessa vez por Flash, o primeiro episódio da quinta temporada. Logo em seguida a gente assiste o primeiro da Supergirl na quarta temporada e depois o primeiro de Arrow da sétima temporada. Só que você ainda não vai assistir Legends of Tomorrow, ele demorou uns dias a mais, então você já vai pro segundo de Flash e depois o segundo Supergirl, e aí sim você começa a Legends of Tomorrow assistindo o primeiro episódio da quarta temporada e depois o segundo de Arrow. E aí vai começar a ficar nessa ordem. Assiste o terceiro de Flash, terceiro de Supergirl, segundo de Legends of Tomorrow e terceiro de Arrow. Aí você vai assistir o quarto de The Flash, que depois desse quarto episódio entrou em hiatus e vai ficar um tempinho aí sem episódio. Então você assiste o quarto de The Flash, vai pro quarto de Supergirl, o terceiro de Legends e o quarto de Arrow. E não volta pra Flash, você vai direto pra Supergirl, assistindo o quinto episódio, depois o quarto de Legends, o quinto de Arrow. E aí sim você volta pra The Flash, ou seja, Flash foi pro final da lista, você sempre vai começar por Supergirl agora e Flash é o último. Então depois que você assistir o quinto de Arrow, você assiste também o quinto de The Flash. E agora sim você consegue seguir uma sequência um pouco mais fácil de acompanhar. Começando por Supergirl, você vai assistir o sexto, o quinto de Legends, o sexto de Arrow, o sexto de Flash. O sétimo de Supergirl, o sexto de Legends, sétimo de Arrow, sétimo de The Flash. Oitavo de Supergirl, sétimo de Legends, oitavo de Arrow, oitavo de Flash, que compensou aquele ato que ele fez antes. Então você vai assistir o oitavo de Flash e já vai assistir o nono logo em seguida. Por quê? Porque o nono episódio de Flash, Arrow e Supergirl faz parte do crossover que teve no final do ano passado, no final de 2018, que é o crossover do Elseworlds, que algumas personagens ali trocam de papéis e tal, o Flash fica no lugar do Arrow, o Arrow fica no lugar do Flash. É uma bagunça, mas é um crossover muito, muito legal, curti pra caramba. Então esse crossover, esse necessariamente, se você for assistir os 3 episódios que formam um episódio só, ele começa em Flash, continua em Arrow e termina em Supergirl.
esses episódios 9 você precisa assistir na sequência. Inclusive é nesse crossover que a gente é introduzido e conhece pela primeira vez a Batwoman, que vai ganhar sua série original ainda nesse ano de 2019, eu acho. A primeira vez que ela aparece é nesse crossover. Então, se você quiser assistir a série dela, você precisa assistir esse crossover para poder conhecer a personagem. E depois que terminar esse crossover, aí você assiste o 8º episódio de Legends of Tomorrow, que ele fez até uma sátira com esse crossover, porque dessa vez foi a primeira vez nos últimos 3 anos aí que Legends of Tomorrow não participou do crossover. Então eles fizeram meio que uma brincadeira com isso, mas eu ainda não assisti esse episódio, só que disseram que foi espetacular. Então não percam esse episódio de Legends caso você acompanhe a série. E aí, passando esse crossover, que é o 9º episódio de cada uma, e o 8º de Legends of Tomorrow, todas as 4 entraram em hiatos, que é aquele hiato do fim do ano, que eles ficam dezembro e janeiro praticamente inteiro sem passar nenhum episódio. Óbvio, eles precisam de um pouquinho de férias também, porque, né, são seres humanos, os atores, pelo menos. Só que aí, quando essas séries voltam, Legends of Tomorrow continua em hiatos, então só volta Arrow, Flash e Supergirl. E aí, volta na mesma ordem que estava antes. Primeiro Flash, que você vai assistir o 10º episódio, depois Supergirl, 10º episódio, depois Arrow, 10º episódio. Aí você assiste o 11º de The Flash, o 11º de Supergirl, que depois do 11º entra em hiatos, não sei exatamente o porquê. Mas Supergirl deu uma paradinha, então você vai continuar apenas com The Flash e com Arrow. E aí você assiste o 11º de Arrow também. Aí assiste o 12º de Flash, 12º de Arrow, 13º de Flash, 13º de Arrow e o 14º de The Flash. E aí você não assiste o 14º de Arrow ainda. Por quê? Depois do 13º de Arrow e depois do 14º de Flash, as duas também entram em atos por um tempo. Então vai parar aí e aí vai voltar com Supergirl apenas. Então você vai assistir o 12º e o 13º em seguida de Supergirl. E aí sim, Arrow e Flash voltam. Então você assiste o 14º de Arrow só depois que assistiu os 2 de Supergirl. E aí sim, depois você volta na ordem normal, mas com uma pequena diferença porque Supergirl tá com um episódio atrasado. Então você já assistiu o 14º de Arrow, agora vai pro 15º de Flash, 14º de Supergirl e 15º de Arrow. E aí, continuando nessa mesma ordem, assiste o 16º de The Flash, 15º de Supergirl, 16º de Arrow. E aí você vai assistir o 17º de The Flash, só que ele é o que mais está na frente. Então ele vai dar um hiatus aí, eu não sei se é para os outros alcançarem, mas deve ter acontecido alguma coisa, eles deram uma paradinha, então você vai continuar com as outras duas. Vai assistir o 16º de Supergirl, 17º de Arrow e 17º de Supergirl. E aí elas duas também entram em hiatus. Então as 3 ficaram paradas no 17º episódio. E com essas 3 paradas, voltou Legends of Tomorrow, que estava parada desde lá do crossover. Então você vai assistir o 9º e o 10º episódio em seguida de Legends. E aí até aqui, todos os episódios que eu falei pra vocês já foram lançados. Daqui pra frente são episódios que ainda vão ser lançados, que não foram exibidos ainda. Então se você conseguiu colocar tudo em dia até hoje, dia 15 de abril, daqui pra frente você pode assistir nessa ordem, conforme for saindo, porque vai sair nessa ordem que eu vou falar pra vocês. Você acabou de assistir o 9º e o 10º de Legends of Tomorrow, hoje vai sair o 11º também, pra você poder assistir na sequência esses 3. E hoje também volta do hiatus Arrow com o 18º episódio, que é o que você vai assistir. E aí essa semana ainda, amanhã no caso, volta The Flash, no dia 16, com o seu 18º episódio, e semana que vem, no dia 21, o 18º episódio de Supergirl. E aí você vai voltar a assistir nessa ordem. O 12º de Legends, 19º de Arrow, 19º de The Flash e 19º de Supergirl. E aí sim, agora você pode intercalar sempre nessa ordem até o final das temporadas. Ou seja, 13º de Legends, 20º de Arrow, 20º de The Flash e 20º de Supergirl. 14º de Legends, 21º de Arrow, 21º de Flash e 21º de Supergirl. 15º de Legends, e aí começa os últimos episódios, que é o 22º de Arrow, 22º de The Flash, 22º de Supergirl e o 16º de Legends of Tomorrow, terminando assim todas as temporadas, todas essas 4 séries nas suas temporadas atuais. Lembrando que, acabando essas temporadas, quando começarem as novas na Fall Season, que é lá para setembro ou outubro, Arrow vai vir com a sua última temporada com apenas 10 episódios, vai acabar na 8ª. E tudo indica que o último episódio vai ser o do crossover, ou vai ter um depois do crossover no máximo. Então é bem possível, já dá pra se preparar para uma possível morte do Arqueiro Verde nesse universo aí, que vai continuar sendo chamado de Arrowverse e que não vai acabar o universo, tá? Fiquem tranquilos, por quê? The Flash já está garantido e Batwoman tá chegando por aí. E eles vão continuar fazendo parte do universo do Arrow, por mais que Arrow não esteja mais fazendo parte do seu próprio universo. Pode ser até que um outro personagem faça participação nas outras séries também, alguém vai pra Legends of Tomorrow, né? Vamos ver o que vai acontecer por aí. E dizem também, tem alguns rumores, que Supergirl pode ser que acabe logo logo também
porque a audiência parece que não está agradando os produtores lá da CW. Então, né, fiquem preparados para um possível cancelamento também de Supergirl. A única que está garantida por enquanto é The Flash e não tem nenhuma notícia, nenhum rumor de Legends of Tomorrow o que vai acontecer com essa série. Então essa é a ordem das temporadas atuais. Anotou tudo certinho? Se não anotou é só voltar esse vídeo. Se você gostou, deixa seu like aqui e ano que vem eu volto para fazer mais uma parte aqui montando essa ordem cronológica para vocês. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com todo mundo para que as pessoas também saibam como é que é feita essa ordem e não esquece de se inscrever clicando nessa bolinha aqui do lado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Até a próxima. Valeu!